Vamos então falar um pouquinho a respeito dos hobbits na Segunda Era durante a Woke Os Anais do Lacrer em mais um vídeo aqui no canal Ora Play. Fala galera, beleza? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ora Play. Se você não é inscrito, inscreva-se e torne-se um da hora, certo? Vamos então conversar um pouquinho sobre a matéria do Baldin Into Comics intitulado, certo? A respeito de Os Anais do Poder, que está a incluir os Hobbits na Segunda Era. J.R.R. Tolkien deixa claro que eles não estavam na Segunda Era, certo? Em suma, matéria que vai estar aí, o link para você ler na íntegra, vai pegar os comentários dos produtores J.D. Payne e Patrick McKee e mostrar, certo, o contraponto baseado nos dizeres de Tolkien, tanto na sua obra, no seu legendário, certo? E também nas suas cartas maravilhosas. Então, vamos só pegar aqui e falar um pouquinho a respeito dos dizeres dos nossos produtores dessa série maravilhosa. Que é o seguinte, né? Respondendo à pergunta, por que Hobbits na Segunda Era? Daí o Payne, ele responde, né, que não, na verdade, não se trata de uma história de Hobbits, mas sim uma história dos Harfoot. Aí vem, né, aquela velha frase que todo mundo adora ouvir, que é Tolkien nunca disse que os Harfoot não tinham feito nada de interessante na Segunda Era. E vendo os Harfoot, né, como sendo os antepassados dos Hobbits na Terceira Era e tal, isso me mostrou que eu posso ter aqui uma abertura de imagem para contar uma história, né, disse o nosso querido G.D. Payne. Mas o Patrick McKee, ele pega e também adiciona que diz que olha, pra gente é muito importante manter o que Tolkien tem de único e incrível, né, em sua obra, que é essa mistura de culturas, blá 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 blá. E ele também fala a respeito aqui, ó, olha só, cara. Ai, cara, isso aqui é maravilhoso. Dos oprimidos e as pessoas pequenininhas são capazes de fazer coisas grandes. Realmente, cara, se a gente pegar, por exemplo, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, nós estamos falando de criaturas pequenas que realmente realizam grandes feitos. Que no caso, né, em Hobbit é a aventura do Bilbo. O Bilbo é um Hobbit pequenininho. E, né, em O Senhor dos Anéis nós temos ali Frodo, que obviamente não está sozinho, tem toda a Sociedade do Anel lá também, cada um segue um caminho diferente, tem um propósito dentro da história como um todo, mas ainda assim o maior feito ainda vai ser atribuído ao Frodo e afins e tal, mas isso é discussão para outro momento. Em suma, o Patrick McKee e o G.D. Payne tentaram fazer aquela passadinha de pano, tá ligado? Falando assim, olha gente, a gente não vai contar as histórias dos Hobbits, a gente vai contar as histórias dos Harfoot, né? Ou seja, esse argumento ele serve para sustentar que quem está a reclamar não conhece a obra, porque não conseguiu identificar que se trata dos Harfoot a priori, né? Então, a primeira forma dos canalhas de pegar e ficar rebatendo as críticas em relação ao trabalho deles é, primeiramente, difamando, mostrando que a fanbase não conhece os Harfoot ou alguma coisa assim do tipo, né? E aí diminui, certo, o valor da crítica, porém, de uma forma falaciosa. Vamos continuar aqui então. Bom, o Payne também detalhou, né? Ele falou aqui que os Harfoot são os ancestrais dos Hobbits e que, né, faz então sentido, tem a abertura de imagem para que eles contem uma história dos Harfoot na Segunda Era, durante os eventos da Segunda Era. Mas então, aqui ele disse, né, só para contextualizar vocês aqui sobre os dizeres do nosso querido G.D. Payne. Mas Tolkien nos deu todas essas pistas incríveis sobre culturas na Segunda Era. Em relação aos Hobbits, ele fala sobre os ancestrais dos Hobbits, onde nós temos os Sturs, os Fallowhides e os Harfoots. E ele nos dá apenas alguns parágrafos tentadores sobre os Harfoots. Mas então você pega estas pistas e diz, legal, que tipo de sociedade seria? Ele fala sobre seus dias de peregrinação, né? Então, já viram, né? Então ele pega essa ideia de, olha só, aqui temos os ancestrais dos Hobbits, que são divididos nessas três classes, Sturs, Fallowhides e Harfoots, e nós vamos contar as histórias dos Harfoots, que eram ali um povo peregrino, que estava ali andando e perambulando e viajando na Terra-média e afins. Contudo, os Harfoots, na verdade, são Hobbits, e não ao contrário, entendeu? Não é os Hobbits
que descendem dos Harfoots. Não, os Harfoots são hobbits, ok? Então ele deu a entender que esses 3 grupos resultaram nos hobbits, quando na verdade é justamente o oposto, ok? E isso não é algo exclusivo à raça dos hobbits, mas a gente tem isso também nas outras raças, como por exemplo na dos elfos, ok? Que quando eles surgem, né, das águas, eles também são divididos em 3 grupos. Se eu não me engano, os Noldor, os Teleri e os... esqueci o nome. Quem lembrar aí, coloca aí na descrição, certo? Na descrição não, no campo dos comentários, que aí eu vou colocar o campo da errata no comentário fixado para sempre estar aqui com os argumentos bem estabelecidos. Mas contudo, então, a gente vai então pegar um material do qual eles têm direito, que para quem não lembra, é a trilogia O Senhor dos Anéis, os livros, né, os apêndices e o Hobbit. Daí então, Tolkien, no livro O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, na página 3, literalmente quando começa a história, né, sobre Concerning Hobbits, o nome do texto introdutório, se eu não me engano, tá, eu posso estar enganado, mas lá ele diz com todas as letras, bonitinhos, ó. Antes da travessia das montanhas, os hobbits já haviam se dividido em 3 raças um pouco diferentes. Ou seja, os hobbits haviam se dividido em 3. Ou seja, os Stores, os Harfoots e os Followhides são descendentes de hobbits e não o oposto, como, né, os nossos queridos G.D. Payne e o nosso outro carinha lá, que eu já esqueci o nome, eles pegam e querem sustentar essa ideia idiota e com argumentos completamente sofistas e praticamente canalhas, falaciosos e afins. Mas aqui então ele fala o seguinte a respeito dos Harfoots, que eles tinham um tom de pele mais bronzeado, eram menores e mais baixos, não tinham barbas e não usavam botas. Suas mãos e pés eram limpos e ágeis e eles preferiam terras altas e encostas. Ou seja, cara, você pega os Harfoot que estão sendo apresentados na série e você já vê que tá tudo errado. Porque se eles têm pés limpos e eram ágeis, então por que eles estão com o cabelo cheio de mato, certo? Nessa produção da Amazon, tá ligado? Parece que os bichos não sabem o que é um banho, o que é... Tá ligado? E a gente sabe muito bem que os hobbits, eles são preocupados com as coisas arrumadas. O Bilbo era extremamente preocupado com isso. Quando chegam os anões lá e fazem todo o furdúncio dentro da casa dele, aí fica maluco, porque, meu Deus do céu, tá uma bagunça enorme. E os hobbits, eles gostam de ser limpinhos. Eles têm ali, certo? Um equilíbrio. Eles vivem em equilíbrio com a natureza. Eles fazem parte da natureza, mas isso não significa que eles estão com o cabelo cheio de cocô de passarinho, brother. Ligado? Mas vamos continuar aqui. Isso na página 3. O Senhor dos Anéis já começa explicando, certo, a respeito dos hobbits. Mais tarde, no mesmo texto, né, você vai ter aqui também outra explanação do Tolkien a respeito dos Harfoot, que ele diz o seguinte: os Harfoot tiveram muito a ver com os anões nos tempos antigos e viveram muito tempo na sope das montanhas, lá na parte de baixo das montanhas. Eles se moveram para o oeste cedo e vagaram por Eriador até o topo do vento, enquanto os outros ainda estavam em terras selvagens. Eles eram em variedade mais normal e representativa dos hobbits, e de longe a mais numerosa. Eles eram os mais propensos a se estabelecer em um só lugar, e por mais tempo perseveraram seu hábito ancestral de viver em túneis e buracos, né? A gente lembra, a gente pega lá o Hobbit, qual é a primeira coisa que aparece no livro? Em uma toca no chão, num buraco no chão, havia um Hobbit, certo? É assim que começa o livro, ou seja, já falando assim que, cara, essa ideia que a Amazon tá querendo passar de eles eram peregrinos, os bichos saíam daqui, aí ia pra lá, depois ia pra lá, e né, enquanto os anões tinham os jet skis e os elfos tinham os barcos, os Harfoots tinham a si mesmos, porque eles são Vin Diesel na veia, o que importa é a família, brother, né? Bom, então vocês já viram que, né, já temos aqui o próprio Tolkien falando que os argumentos do Payne estão completamente insustentáveis, mostrando que, na verdade, os Harfoot descendem dos Hobbits e não o oposto. Beleza? Isso é em A Sociedade do Anel, o primeiro livro dos quais eles têm direito. Ou seja, é a primeira coisa que você aprenderia caso você fosse contratado para, né, desempenhar ali, escrever o roteiro, executar a obra e tal. Você pega o livro, abre e lê, primeira página já diz lá: os hobbits se dividiram em 3 grupos. Pronto, acabou. Vamos continuar.
Daí então, né, o Maqui, ele fala que não poderia imaginar uma versão da Segunda Era sem os Hobbits. Mas Tolkien certamente pôde fazer isso e ele o fez em inúmeras ocasiões. Cara, pra quem não sabe, você pega a Era das Árvores, a Primeira Era e a Segunda Era, tem essa de Hobbit, não tem nem homem, nem anão, cara. Entendeu? Obviamente que eles vão ter sim sua importância dentro do Segunda Era e afins e tal. Mas a raça protagonista da mitologia de Tolkien são os elfos, né? Você tem lá os Valar, que vão lá, deixam o mundo preparado para receber os elfos, e eles são o pessoal importante da parada, tá ligado? E Tolkien, ele mostra isso durante ali o Silmarillion, né, e o Contos Inacabados e o escambau todo, quando ele pega e expande, ok, todo o imaginário dele dentro do legendário e, obviamente, da lore. A gente não pode esquecer de citar a lore aqui, cara, porque tem gente aí que fica brabinha quando ouve a palavra lore, mas vamos lá. Bom, no apêndice B, ok? Creio que seja do próprio livro, né, da Sociedade do Anel, já que a matéria citou o livro anteriormente. Ele diz aqui, ó, que os hobbits não chegaram nas histórias até a Terceira Era, quando a tribo dos Harfoots entraram em Eriador em 1050 da Terceira Era. Ou seja, se os hobbits realmente tivessem alguma importância durante a Segunda Era e afins, isso teria sido registrado, mas não fora, e não é porque Tolkien nunca escreveu. Não, cara, Tolkien simplesmente falou, não é relevante. Não é relevante, entendeu? Não tem importância para a história, não tem conexão com a história. Não vai mexer na quantidade de treta que acontece na Segunda Era. Não tem nada a ver, ok? Os hobbits com o que acontece na Segunda Era. Daí então, ele até fala aqui, ó. Separei aqui, ó. Cadê aqui o tradutor? Os Perinaf são mencionados pela primeira vez nos registros, com a chegada dos Harfoots a Eriador, ok? Ou seja, no ano 1050 da Terceira Era, mostrando mais uma vez que Harfoots são, na verdade, hobbits e afins. Daí então, ele até diz aqui também sobre o seguinte, vou ler aqui o parágrafo inteiro para vocês, certo? E diz aqui o seguinte, ó. Isto não quer dizer que os primórdios dos hobbits não foram antes da Terceira Era. Tolkien escreveu no prólogo de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que o início dos hobbits está muito antes nos dias antigos que agora estão perdidos e esquecidos. Ou seja, nem sequer os próprios hobbits sabem da sua origem. Tá ligado? Entendeu? E não é porque era algo, meu Deus do céu, muito cabuloso que nem o que eles estão querendo passar nessa série. E mais, a série vai estrear, a gente vai fazer a análise dos episódios aqui, vamos fazer também os nossos memes, porque, cara, a melhor parte são os memes, não tem o que fazer, certo? Inclusive, segue a Oraplay no Insta, lá tem cada meme que eu acho que você vai se rachar. Mas, falando sobre essa questão de, beleza, eles vão meter essa ideia dos Harfoot na Segunda Era e afins, eu quero ver se realmente vai ser algo da hora, entendeu? Quero ver se realmente vai prestar. Porque agora, filho, os Harfoot são aí o grande chamativo para essa série. Se a história deles não for boa, sinto muito. J.D. Payne, certo? Porque, ó, showrunners aí da Bad Robot e afins, se a história dos Harfoot não for boa, só, né, sei lá quem é que vai ajudar vocês com a queimação de língua de vocês. Mas vamos continuar aqui. Bom, apenas os elfos mantiveram qualquer registro e preservaram, né, a história do tempo que se perdeu, do tempo passado. E suas tradições vão ter ali uma atenção para a sua própria história, ou seja, a história dos elfos, das quais os homens vão ter ali uma parcela da participação, mas os hobbits em si nem sequer são mencionados, entendeu? Tipo, cara, o que o Toninho, o hobbit Toninho, vai ter de relevante? O cara só fazia na comida dele, alimentava a família dele, plantava os nabos dele, tá ligado? O que ele tem a ver com Morgoth roubando Silmaril? O que ele tem a ver com toda a tretaiada que tava acontecendo ali em Númenor e nada? O cara só tá vivendo a vida dele, brother. Entendeu? Na verdade, quando chegaram os jornais lá e falaram assim, meu Deus do céu, tá acontecendo toda essa treta em Númenor, rapaz. Eles nem ligavam pra isso, brother. Os hobbits de boa, cara. Tão de boa demais. Daí então, o G.D. Payne, né, ele fala
ele vai mencionar, fazer uma menção sobre os dias de desbravação, né? Onde Tolkien detalha o seguinte, certo? Vamos lá. Seus próprios registros começaram apenas após a colonização do condado, e suas lendas mais antigas dificilmente eram mais antigas do que seus dias errantes. Fica claro, no entanto, a partir dessas lendas, da evidência da sua palavra e de costumes peculiares que, como muitos outros hobbits populares no passado distante, se mudaram para o oeste, beleza? Daí então, a gente já mostra aqui o Tolkien, ele já colocando no começo de O Senhor dos Anéis e também nas cartas, que eu também vou dar uma ênfase aqui, que, cara, os hobbits só vão ter uma importância realmente para a Terceira Era, porque você vai ter a questão do Um Anel e vai ter a grande treta da Terceira Era, que é a guerra contra Sauron, certo? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui na carta 131 mandada para Milton Waldman, onde ele escreveu o seguinte: Hobbits. Em meados desta era, apareceram os hobbits. Sua origem é desconhecida, até mesmo para eles, pois eles escaparam do conhecimento dos grandes, ou dos povos civilizados com registros, e não mantiveram nenhum, exceto vagas tradições orais, até que migraram das fronteiras das florestas das trevas, fugindo da sombra, e vagou para o oeste, entrando em contato com os últimos remanescentes do reino de Arnor, né? Então o negócio é o seguinte, gente. Os hobbits não faziam questão de registrar seus feitos, só existia a tradição ali oral, que é uma tradição cultural e afins e tal, que pode envolver ali o relacionamento deles com a natureza e afins, mas eles não fizeram nada de relevante que chamasse a atenção de povos que sim faziam o registro histórico de toda a tretaiada, como por exemplo faz os elfos, né? E dessa forma, cara, os hobbits nunca tiveram essa preocupação com o registro de seus feitos. E a gente sabe muito bem que, cara, esse é o grande lance do Hobbit, e esse é um dos grandes simbolismos por trás da figura de Bilbo, que quando ele é chamado para a aventura, ele pega, primeiramente, tem o seu conforto ali bagunçado com a chegada dos anões, e aí, cara, ele simplesmente fala: eu vou abraçar essa aventura, eu vou junto dos anões para essa aventura, né, reconquistar o tesouro deles, derrotar o dragão e afins. Então, gente, já mostra aqui, certo? Toda essa questão de, brother, o primeiro Hobbit interessante aqui é o Bilbo, tá ligado? Até ele nascer, até ele ser chamado pelo nosso querido Gandalf para a aventura, os Hobbits só ficavam de boa na deles, brother, não faziam mais nada. Também temos aqui outra carta que eu destaquei aqui, que é a carta 223, a Rainer Owen, que diz o seguinte, certo? Vamos traduzir aqui. Ó, comprometido, estou agora sob contrato comprometido, entre outras tarefas menos agradáveis, em colocar em ordem para publicação a mitologia e as histórias da Primeira e da Segunda Era, escritas há muito tempo, mas julgadas dificilmente publicáveis, até, ao que parece, o sucesso do surpreendente O Senhor dos Anéis, que vem no final, forneceu uma provável demanda para os começos. E isso, cara, é interessante, porque quando o Tolkien ele lança o Hobbit, né, e imprime e tem todo o sucesso, ele é um autor que viu a sua obra fazer um sucesso, houve a demanda por novas histórias que se passassem nesse mundo, e ele chega com as histórias que já formulavam ali o Silmarillion. Porém, o seu editor e afins falavam que não, a galera quer Hobbit, brother. A galera não quer saber de elfo, de anão, escambau todo, origem do mundo, não. E aí, então, vem, né, a partir dessa demanda, O Senhor dos Anéis, o que foi muito bom, por sinal. E, obviamente, que aqui o próprio Tolkien destaca que com o sucesso da trilogia O Senhor dos Anéis, veio, então, agora a possibilidade de explorar os eventos anteriores a Hobbit, anteriores à história do Frodo, ali, Segunda Era, Primeira Era, Ano das Árvores e afins, certo? Então, dessa forma, a gente consegue entender que, continuando aqui na carta, o seguinte. Bom, mas temo que não haja hobbits em O Silmarillion, ou a história das Três Joias, né? As Silmarils. Pouca diversão ou mundanidade, mas principalmente tristeza e desastre, afirmou. Aqueles críticos que zombaram do Senhor porque todos os bons meninos voltam para casa sãos e todos foram felizes para sempre, bastante falso. Deveriam estar satisfeitos.
Eles não serão, é claro, mesmo se eles se dignarem a anotar o livro, certo? Então o que Tolkien quis dizer aqui, cara? Simplesmente, né? Ele pega aqui, ó, aqueles que zombaram do Senhor porque todos os bons meninos, ele tá literalmente falando de um contraste entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis em relação aos eventos do Silmarillion, que ali realmente são grandes épicos. Eventos ali que realmente são verdadeiras catástrofes. Você vai ter o massacre de Aqualonde, você vai ter ali o Fëanor lutando contra meia dúzia de Balrogs, 7 Balrogs, eu não me lembro a certa quantidade. Mas em suma, cara, as histórias do Silmarillion, elas têm essa pegada, faz de conta não, né? Porque tudo é faz de conta, mas ela não tem essa pegada bonitinha, sabe? Que a gente tem ali em O Hobbit e afins. Não, as coisas são mais curto e grossas, entendeu? Principalmente porque são eras e eras sendo ali representadas em textos, né? Então o bagulho ali tinha que ser mais porreta para gerar aquele impacto e causar esse contraste com as obras que foram lançadas, né, anteriormente, Hobbit e O Senhor dos Anéis. Então, aqui a gente chega, né, no que o Maqui falou para a Vanity Fair, que foi o seguinte: há uma versão de tudo o que precisamos para a Segunda Era nos livros dos quais nós temos direitos. Para quem não sabe, trilogia O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Desde que estejamos pintando dentro dessas linhas e não contradizendo flagrantemente algo que não temos o direito, há muita margem de manobra e espaço para dramatizar e contar algumas das melhores histórias que Tolkien já inventou. E essa é a grande questão. Os caras não têm o direito do Silmarillion, eles não têm o direito de Unfinished Tales e afins, mas essa preocupação de não contradizer o legendário, na minha opinião, tinha que ser também com relação aos livros que eles não têm direito. Você não pode contradizer o que foi estabelecido nas publicações de O Silmarillion, não pode estabelecer ir contra até mesmo o que está escrito em Unfinished Tales. Eu já falei, por exemplo, no vídeo da Galadriel Guerreira, que boa parte, né, como é que funciona o world building do Tolkien, assim como muitos outros world buildings. Você vai ter ali os primeiros rascunhos de um personagem, de uma história e afins, mas isso não significa que aquelas histórias vão permanecer com a mesma essência, com o mesmo propósito em sua versão final que vai para publicação e afins. Por lá mesmo eu falo que, ok, Tolkien poderia até ter um pensamento de Galadriel sendo uma guerreira até mesmo dentro dos eventos que acontecem na Terra-média, mas ele não fez, ele muda completamente a perspectiva da jornada e da importância da personagem dentro das eras, né, na Terra-média, fazendo um completo contraponto em relação ao passado dela em Valinor, né? Com os eventos que acontecem, com, né, a fúria do Fëanor atrás da Silmarils e o Escambau. Essa é a grande questão, gente. Se você chega com uma Galadriel guerreira, certo? Na Segunda Era, isso não somente contradiz os livros que vocês não têm direito, mas também vai contradizer os que você tem direito, porque não vai fazer o menor sentido com a Galadriel que a gente vê em O Senhor dos Anéis, tá ligado? E sem falar que, tipo, um monte de coisa fica perdida, como, por exemplo, o fato de Galadriel receber esse nome depois que ela conhece o seu esposo, o Celeborn. Ele dá esse nome pra ela. Se ele não tá na história, então o que tá acontecendo aqui, né? Quem é que deu esse nome pra ela? Como é que ela vai pra Númenor, um lugar que ela nunca foi? Como é que ela conhece Tarmiriel, uma pessoa que ela nunca conheceu? Me responda, me responda. Aonde raios na obra de Tolkien existe esse gap pra você colocar tudo isso? Entendeu? Porque até mesmo outros detalhes em relação às características da personagem, como por exemplo ela ser a mais alta, é jogado fora, porque você consegue ver nas cenas liberadas que a atriz não é a mais alta entre as elfas ou entre os elfos ali. Ela até tem uma paridade com quem tá lá, entendeu? Mas isso é papo pra outra hora. Aqui a gente tá falando de Hardfoot, né? Então, né, eles falam aqui que eles estão seguindo a obra conforme o que eles têm direito, o escambau todo, falácia total. Aí o Payne, né, ele falou também sobre, né, os livros que eles têm direito e tal. Ele fala também que não tem direito a Silmarillion, Contos Inacabados, História da Terra-média ou afins, certo? E, cara, o Jeff Bezos, olha, primeiramente CPI, certo? Para saber aonde foi parar o seu dinheiro. E segundo, meu querido, certo? Que negocinho, cara, 250 milhões para você contar uma história que todo mundo já viu? Brother, a gente sabe muito bem, ele só
comprar ali o nome e o Senhor dos Anéis, mas em suma eles não ligam para o Senhor dos Anéis, eles só querem ganhar dinheiro, brother, e dane-se, certo? O simbolismo, o significado, dane-se a humanidade. É literalmente isso. Você consegue chegar numa síntese que é simplesmente isso. Dane-se tudo. A gente só quer grana, a gente tá pouco se lixando se a nossa história vai passar uma boa moral para as pessoas e afins. A gente só quer saber de entupir o nosso rabo de dinheiro e de poluir a sociedade com cada vez mais vício e entretenimento, que é o que a gente viu. Então, cara, o nosso texto aqui, ele vai terminar com os seguintes dizeres. O que tudo significa? Que os showrunners não são confiáveis. Eles falaram que vamos respeitar o legendário, vamos respeitar a lore. E aí, o que eles fazem? Cagaram para isso. Literalmente mentiram na cara dura e que, né, os Anéis do Poder é um literal desrespeito com a obra do professor J.R.R. Tolkien. E falando de simbolismo, eu já disse e repito, a obra vai estrear no dia de aniversário da morte do autor. Se simbolismo era o trabalho de Tolkien, só esse argumento faz com que doa na alma, cara. Doa na alma. Tipo, o que vocês querem dizer com isso, cara? Que essa série serve para matar a obra também? Entendeu? Mas nem tudo está perdido, gente, porque se alguém tá fazendo uma produção bosta, nós vamos ter aqui alguém fazendo uma produção top. Quem não viu nossa entrevista com o professor Guilherme Freire, vou deixar linkado aqui nos cards, certo? A playlist da onde vai ter também a entrevista do que a gente fez com o Guilherme Freire, mas também todos os vídeos relacionados ao Anéis do Poder também para você dar uma olhada e ficar por dentro, pois a Brasil Paralelo acaba de anunciar Guerra do Imaginário, a jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien, que eu acho que vai ser uma baita, certo? Uma baita de um documentário, provavelmente vai ser livre para assistir e tal, tem alguns documentários deles que estão exclusivos para quem é membro da plataforma e afins, mas eu acho que a importância desse documentário aqui é muito grande para ficar preso ali dentro da exclusividade do catálogo deles. Então, vai ser muito top, inclusive este vídeo que eu também vou deixar aqui linkado nos cards é a respeito da simbologia por trás do livro, certo? Não sei se aqui, eu acho que aqui não vai ser a respeito de O Hobbit, mas eles liberaram aqui as aulas, certo? A respeito da simbologia de Tolkien. Eu creio que aqui seja mais a história, aqui é a história do Hobbit mesmo, onde o Guilherme Freire vai pegar e mostrar ali toda a trajetória do Bilbo, o que significa cada coisa, o Smaug e afins, os anãos, certo? Ou quando os anões chegam e afins, o chamado para aventura e afins, qual é a grande moral da história de O Hobbit, vale muito a pena, eu vou deixar aqui nos cards para você ver, beleza, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, torne-se um da hora, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, bora bater um papo aí nos campos do comentário, beleza, gente? Tamo junto demais, valeu, falou e até mais.